Olá, servidores do Estado de Rondônia e demais colaboradores. Mais uma vez estamos aqui agora para conhecer a função como inserir um documento e elaborar um documento dentro do editor de texto do Sistema SEI e, por meio dele também, fazemos uma assinatura eletrônica e assim, sem uso de papel, sem uso de qualquer outro recurso, apenas com o Sistema SEI, temos o nosso documento produzido dentro já do processo, ok? Vamos lá. Mais uma vez recapitulando que nós já temos o nosso processo devidamente autuado. Vejam, é este processo, aquisição de notebooks para Superintendência de Assuntos Estratégicos. Vou selecionar, portanto, entrar no processo digital. Vejam que na aula anterior já inserimos neste processo um documento no seu formato em PDF, ok? Isso foi na aula anterior. E agora, nesta aula, iremos inserir e elaborar, e por fim assinar, um documento utilizando o editor de texto do SEI. Muito simples, vocês verão que é muito simples. Basta, portanto, você selecionar o processo, ou seja, clicar no processo. Novamente, o Sistema SEI vai mostrar todas as funções resumidas em botões aqui na parte superior, tudo bem? E, novamente, nós iremos selecionar a primeira opção, ou seja, incluir documento. Então, vamos lá. Incluir documento. Na aula anterior, vimos que a primeira opção, ou seja, o primeiro tipo de documento em que o Sistema SEI relaciona para você é o documento externo, ou seja, documento em PDF, tudo bem? E daqui para baixo, vejam, todos esses aqui e outros mais irão aparecendo conforme os tipos de processo vão entrando no sistema, mas por enquanto são esses. Vejam que há alguns tantos documentos que podem ser elaborados a partir do Sistema SEI, tudo bem? Então vamos lá, vamos selecionar um documento. Eu vou selecionar um documento aqui, digamos o despacho. Tá? O segundo documento do nosso processo será um despacho. Então eu clico no despacho. Em seguida, vejam que o Sistema SEI sempre ele vai trabalhar dessa forma, seja na inserção de processos, ou seja, autuação, ou na inserção de documentos, ele sempre, antes de chegar no seu conteúdo, vai pedir que você faça um preenchimento de uma espécie de folha de rosto dos processos e documentos. Nesse caso é do documento despacho, tudo bem? Vamos preencher. Vejam, vamos seguindo aqui ponto por ponto, tá bom? Veja que a primeira opção que ele nos dá é uma opção muito interessante e isso será objeto de uma próxima aula. Veja que o Sistema SEI ele possibilita que você faça a inserção, gere esse documento, documento despacho, a partir de um documento chamado texto padrão, texto esse que você já redigiu e deixou guardado na sua área de trabalho no Sistema SEI, ou mesmo por meio de um documento modelo. Olha só que interessante, isso será objeto de uma próxima aula. É possível você selecionar um documento modelo, ou seja, um documento já feito por você e devidamente colocado numa área de trabalho dentro do sistema como seus documentos preferidos, e depois você basta selecionar esse documento que lá está relacionado. Então, numa próxima aula veremos essa função. Por enquanto, vamos começar esse texto a partir do zero, ou seja, nenhum texto base, tudo bem? Em seguida, ele pede uma descrição do que é esse documento, uma descrição bem resumida. Digamos que esse despacho seja um despacho autorizativo para aquisição dos materiais. Digamos que seja essa descrição resumida do documento. Em seguida, você vai preencher os interessados ou interessado neste documento. Vejam que é no documento. O que ele já carregou aqui para nós foi exatamente o interessado preenchido lá no processo. Sempre vai puxar o interessado
do processo, que muitas vezes não representa o interessado no documento, tudo bem? Caso não seja o mesmo interessado, basta selecionar a unidade, no caso o interessado, unidade ou órgão, excluir, remover e assim fazer uma outra inserção. Podemos fazer isso agora. Imaginemos que esse não é o interessado e vamos selecionar um outro interessado. Vou colocar a Casa Civil. Pronto, coloquei a Casa Civil. Veja que é muito simples alterar interessados. Destinatários, da mesma forma, ok? Verifique se há destinatário final para o seu documento. Se houver destinatário final, você vai fazer o preenchimento. Do contrário, pode deixar em branco. Todos esses campos têm um preenchimento facultativo. No entanto, orientamos que todos os campos sejam no máximo preenchidos, tudo bem? Então vamos dizer que o destinatário final aqui seja a própria SEAI mesmo. SEAI, ok? Seja a Superintendência de Assuntos Estratégicos. Em seguida, classificação por assuntos. Vocês vão perceber que alguns documentos possuem assuntos, essas configurações estão sendo realizadas pela comissão gestora do SEI, outros documentos não têm assunto. Se o documento, nesse caso, já tem assunto, você vai pular o assunto, tudo bem? Se o documento não tem assunto, você vai pesquisar o principal e apenas um assunto para o documento, tudo bem? Em seguida, observações dessa unidade. As observações dessa unidade também, da mesma forma que nós explicamos anteriormente, ela pode ser complementada por você, de repente, para enriquecer do que se trata esse documento, ou mesmo, caso não tenha nenhuma observação, pode deixar em branco, tudo bem? Em seguida, você vai selecionar o nível de acesso para esse documento. Novamente, recomendamos que todos os documentos sejam inseridos no seu nível de acesso, definido o seu nível de acesso como público. Porque o nível de acesso será controlado pelo processo, que neste caso, vejam, já está no seu formato restrito, tudo bem? Então, público. Em seguida, confirma dados. Vejam lá. Pronto. Olha o que o sistema fez, que interessante. Ele abriu uma nova janela, que é o seu editor de texto, com um documento para ser redigido, despacho. E aqui tem um texto sugerido, apenas um texto sugerido, que você pode preencher agora. E na árvore do documento, percebam, na árvore do documento, o documento despacho CA-DETIC já foi criado. Então ele já foi inserido, segundo documento no processo, tudo bem? O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seu despacho, digitar o seu despacho. Aqui teremos aulas específicas sobre o editor de texto do SEI. Por enquanto vou apenas colar um texto qualquer, ok? Um texto qualquer, vou salvar o texto. Novamente, repito que teremos aulas específicas sobre o editor de texto, editor muito simples e prático, fácil de trabalhar. Veja que o meu documento já está devidamente redigido, salvei e agora eu tenho a opção de assiná-lo. Vejam, eu posso assinar através do botão assinar ou através nessa opção do seu editor de texto ou ainda por meio do outro botão que fica aqui no sistema, né? Fica aqui na área de processos, através do botão assinar. Esse aqui que eu estou selecionando, ok? No meu caso, eu vou selecionar o documento e vou assinar o documento. Vejam, assino. Em seguida, veja que é muito prático a assinatura do documento. Ele já automaticamente vai selecionar o seu órgão, vai indicar o seu nome completo. Em seguida, você terá a oportunidade de escolher o cargo e a função que você quer assinar, ok? Então, nesse caso, vamos assinar como assessor, por exemplo. E, em seguida, eu vou colocar a minha senha. Então, minha senha. Em seguida, Enter. Não tem o botão de confirmar, né,
seria da assinatura. Apenas Enter. Muito simples. Enter. Pronto. Percebam, tanto aqui na árvore do processo, ao lado do documento, tem a canetinha indicando que o documento foi devidamente assinado pelo usuário 60, e no rodapé do documento, aqui do lado direito, vocês irão perceber que tem a indicação de que o documento foi assinado eletronicamente pelo usuário tal, cargo ou função tal, no dia tal, enfim, todo indicativo da assinatura eletrônica. E ainda também mostra, né, um requisito aqui de segurança, de autenticidade, em que é possível dar validade ao documento, inclusive podendo ser conferido por qualquer pessoa que tenha posse desse documento. Interessante esse nível de segurança e de conferência em que o sistema SEI dá para todos os documentos que são assinados eletronicamente por meio do seu editor. Tudo bem? Então vejam que o documento é muito simples, tanto a sua inserção quanto a sua redação e, por fim, a sua assinatura. Muito fácil, ok? Na próxima aula, que nós iremos ver o seu editor de texto. Quero mostrar para vocês o quanto é simples trabalhar com editor de texto, fazer as suas configurações, enfim, dos textos. Vocês verão que é muito fácil trabalhar com editor. Tudo bem? Então, até a próxima aula.